Bom, vamos, para não deixar você na mão, né? Eu fiquei esperando até agora para receber os feedbacks das pessoas que assistiram o debate, e aí pôde-se concluir aquilo que felizmente a gente estava torcendo que acontecesse. O Lula não caiu nas esparrelas do Bolsonaro e efetivamente conseguiu dar o mote, né, dar a ligação, a sequência de todas as suas propostas, conversar com o eleitor, sobretudo com o indeciso. E o Bolsonaro estava tão nervoso que, ao final, né, escorregou fisicamente lá no canto, ofendeu o jornalista, né, pela primeira vez um jornalista pediu direito de resposta, né, e ao final sentiu saudade da Câmara dos Deputados e pediu o direito a ser reeleito a deputado federal. Estava totalmente perdido, por mais que eles tentem vender algo em contrário, efetivamente não aconteceu. Pelo que muita gente diz, o debate foi morno, né? Entre aquela frase que a gente costuma dizer, entre mortos e feridos, né? O Lula sobrevive às investidas, não é levado, consegue dominar todo o seu tempo, consegue dar o norte daquilo que ele queria desenvolver, ou seja, fez um roteiro e seguiu seu próprio roteiro, não se deixou levar. Nisso ele já jantou, né, o Bolsonaro, que estava esperando um esparrela, estava querendo levá-lo para alguns lugares para o qual ele tinha se preparado bastante, né? Muita gente já tem como pré-condição, né? Ele é um mentiroso contumaz, né? Compulsivo, né? E as pessoas que o seguem, eu conheço gente muito próxima de mim, parentes, né? Alguns familiares que infelizmente têm o feio método, a feia mania de não conferir nada, de cair naquela balela de só conferir as coisas a partir das fontes que eles entregam. Como eles fazem um volume muito grande, as pessoas acabam simplesmente confiando nos prints das manchetes que eles montam para fazer a cabeça do povo. É a famosa bolha. Então, passado isso, né, a gente pode dizer então que o Lula ganha o debate, né? O Lula ganha o debate porque consegue mostrar-se mais como estadista, mostrar-se mais como pessoa preocupada com a população. E o fato de o Bolsonaro querer vender que está preocupado com o povo, que está fazendo as coisas, que a economia está bombando, que não sei o que, etc. Tal, as pessoas começam a dizer: esse homem está surtando, né? Não cola para fora da bolha o que ele está propondo. No entanto, nós precisamos perceber que, mesmo ele tendo ganhado, né, o Lula tendo ganhado o debate, não dá para descansar e sair da rua, não dá para descansar e dizer já está tudo certo, líquido e certo, a vitória é nossa, pronto. Não, porque quando forçam todas as pessoas a defender o respeito dos resultados das urnas, eu começo a ficar desconfiado. Eles começam a atacar, aí muita gente diz: não, vamos defender. Eu fico com o pé atrás até quando eu ouço que muitos países, os organismos internacionais, estão combinando de, imediatamente após o resultado, já mandar um telegrama reconhecendo a vitória, mas isso eles estão pressupondo a vitória do Lula. Eu fico com o pé atrás, porque esses caras que estão aí do lado do Bolsonaro têm muito dinheiro. E aí, um jogo bem rápido, só para que a gente fique muito atento em relação a essas questões. Eles têm um plano B. Se eles querem que as pessoas respeitem o resultado das urnas, eles têm um plano B. Eu me lembro que aqui na região do Cariri houve uma disputa entre dois candidatos em um determinado partido de esquerda, e a candidata e o candidato fizeram um acordo de cavalheiros dizendo: não, nós vamos para uma disputa no diretório,
e quem ganhar, né, na disputa do diretório vai ser o candidato a prefeito dessa cidade. Claro que o candidato que propôs isso para a candidata, ele já sabia que o povo de dentro daquele diretório já estava no bolso dele e a candidata não sabia, né? Então, quando fizeram esse acordo, vamos respeitar os resultados das urnas, né? Quando saiu o resultado lá, o candidato havia ganho por maioria de votos no diretório, no grupo daquele partido. O resultado, a candidata teve que amargar a vitória e sair do jogo. Então, esses caras não dão ponto sem nó. E aí eu quero só elencar para a gente uma série de possibilidades danosas que eles têm, né? Infelizmente, as pessoas estão passando fome. As pessoas estão em perigo, em risco iminente das questões alimentares, das questões de saúde, da questão de violência, etc. Não sem razão, a gente viu uma esmagadora maioria de pessoas no Rio de Janeiro, cujo território já tem, segundo todos os órgãos sérios, já tem em torno de 60% do território do Rio de Janeiro tomado pelas milícias. O Rio de Janeiro, na sua esmagadora maioria, reelege o governador, não é? E elege uma grande maioria, uma grande bancada, e dá maioria para o Bolsonaro lá de uma forma muito estranha. O que é que tem nisso aí? O Lula tocou muito no dinheiro vivo com o qual foi comprado o grupo de 51 imóveis do Bolsonaro, né, com uma média de 26, aliás, com um total de 26 milhões de reais em dinheiro vivo. Eu fico imaginando esse montante aqui dentro dessa sala, viu? Acho que teria que tirar aqueles livros todos meus ali para ficar empaiolando, né, botando um monte de pacote para a gente contar toda essa dinheirama. Talvez nos cantos que tem livros aqui não fosse suficiente, teria que espalhar pelas mesas, cadeiras, enfim, é muita grana, muita grana. O cara tirar do banco para pagar é uma coisa meio estranha, só sendo dinheiro de um lugar muito estranho, né? Só sendo, né? E aí é uma desconfiança minha, não é? Eu fico na dúvida, né? Fico na dúvida, será se esse dinheiro de fato foi todo limpo? Claro que não, porque se a gente começa a fazer o histórico de rendimento daquela família, eles não conseguiriam juntar o dinheiro para os 107 imóveis, sendo uma parte no banco, né, de transferência bancária, etc., e 51 deles, quase metade, em dinheiro vivo. Mas vamos só um lembrete para a gente ficar ainda muito alerta e não dormir no ponto. Olha, eles têm dinheiro vivo, não é só para comprar esses imóveis, não. Ele tem dinheiro vivo dos pastores e artistas que tiveram perdão de suas dívidas fiscais bilionárias, não é? Acabaram de ter o perdão das dívidas dos líderes religiosos, não é? Eles têm o dinheiro vivo dos pentecostais que ganham em suas obras de assistência, né? Aquelas assistências, aquelas casas de assistência às pessoas mais empobrecidas, que se a gente botar na ponta do lápis, eu só me lembro daquele filme Quanto Custa o por Quilo, né? Onde ele mostrava que efetivamente, se nós pegássemos o dinheiro que vai para essas instituições, que diz que é para cuidar das pessoas, às vezes das crianças abandonadas, das crianças órfãos, dos drogadiços e tal, se a gente pega esse dinheiro e distribui, né, reparte com cada uma dessas crianças, cada um desses drogadiços, cada uma dessas pessoas, coloca na família, daria para a gente dar um apartamento, né? Era a história do filme, daria para a gente dar um apartamento para cada uma dessas crianças por ano, para que essas crianças pudessem viver desses aluguéis, por exemplo, né? Tamanha a quantidade de dinheiro que esse povo recebe. Então tem dinheiro vivo aí
que essas obras recebem, com rádios, com instituições, com livrarias. A gente viu mais ou menos aí como é a compra, né, aquela denúncia da compra das Bíblias, né, o dinheiro lá que sai cheio de em pneus de carro, né, enfim. Tem o dinheiro vivo dos agro, né, dos agro ilegais, né, do agro ilegal, tanto ilegal por conta da grilagem de terra, né, nos vários biomas que estão sendo devastados, nas terras que são da União. A União fechou os olhos, desarticulou todas as fiscalizações, como também da fiscalização dos trabalhos, né, o trabalho, aquelas pessoas que têm trabalhadores em situação análoga à escravidão, não tem mais fiscalização. Então, esses caras estão muito agradecidos e têm dinheiro vivo desse agro ilegal, certamente para fazer o ilegal, né? Não estamos falando da campanha oficial, dos disparos em massa e tal, né? Das coisas que aparecerão no TSE, na prestação de contas. Nós estamos falando daquilo que está abaixo, no submundo, né? Que vai para pressionar, que vai para tentar comprar, que vai para dissuadir as pessoas. Tem o dinheiro vivo do ouro clandestino que está sendo retirado nos garimpos ilegais em terras indígenas. E aí a gente viu nesses dias que a Polícia Federal, uma parte da Polícia Federal que vai contra o Bolsonaro, né, o que vai a favor do Estado Democrático de Direito, da institucionalidade, né, a parte da Polícia Federal que não se dobrou a ele, acabou queimando um bocado daquelas barcaças, daqueles lugares onde eles se instalavam para fazer a retirada ilegal do ouro. Tem o dinheiro vivo também da milícia, do tráfico, que foram beneficiados com a liberação de armas. É muito dinheiro que está aí. Eles têm o dinheiro vivo dos empresários que tiveram direitos trabalhistas dos seus funcionários destruídos, né, com o trabalho sucateado, a mão de obra deixada na mão dessa classe de empresários, e que também teve como benefício a mais, né, a destruição dos sindicatos. Então esse povo está também, inclusive fazendo, a gente tem visto poucas, mas deve ter muito mais assédio eleitoral que está acontecendo Brasil afora. E por último, por fim, o dinheiro vivo do orçamento secreto. E aí, enfim, né, fechando então uma ideia, o Bolsonaro perdeu o debate, mas ele tem o crime ao seu lado e ele não vai ter nenhum escrúpulo de usar todas as granadas contra a nossa democracia. Ele não teve escrúpulo, ele não titubeia, ele não treme quando tem a opção de praticar o crime, né? Por último, a estranheza, né, que a gente está vendo aí da armação, né? Deem uma olhada naquela história daquele policial que estava fazendo a segurança do Tarcísio, que se envolveu numa espécie de atentado forjado. Esse policial era o mesmo que estava naquele atentado de Bolsonaro em Juiz de Fora, né? Coincidências ou método? Então, gente, Lula, sim, jantou Bolsonaro no debate, mas nós ainda temos um monte de gente com barriga seca no Brasil e tem muito dinheiro para esse pessoal derramar por aí. Aqui pelo interior a gente costuma dizer que as eleições costumam ser decididas, né? Decididas na madrugada do sábado para o domingo. Geralmente era coisa de prefeitura, mas esses métodos de prefeitura estão se repetindo por aí. Eu me lembro que na época que uma candidata do PT foi candidatar-se
aqui na cidade de Juazeiro do Norte, teve um grupo opositor a ela que se travestiu de vermelho e subiu com latas de tinta lá perto da estátua do Padre Cícero e começaram a dizer que iam pintar o Padre Cícero de vermelho, fotografaram aquilo ali e espalharam no Juazeiro, e os romeiros de boa fé, as pessoas que acreditavam e que acreditam no Padre Cícero, ficaram revoltados com a candidata e acabou que ela, que estava crescendo muito nas pesquisas, deu a arrefecida e perdeu as eleições. Depois, no final, né, ganhada a eleição por parte do seu opositor, né, o Padre Cícero foi pintado de vermelho, porque muita gente morreu com desvio de verba, muita gente perdeu a qualidade da educação, muita gente perdeu saneamento, muita gente perdeu, né, com o dinheiro desviado. Então, eles inventaram uma coisa e, na realidade, foram eles que fizeram. Como Collor de Mello, que acusou o Lula, né, dizendo que o Lula iria confiscar a caderneta de poupança de todo mundo, e foi ele quem confiscou. O Bolsonaro está dizendo agora que o Lula vai fechar igrejas, que o Lula ele já está sinalizando que o Bolsonaro está querendo fechar as igrejas que discordam dele, né? Com aquele povo bebendo cachaça na porta da igreja lá de Nossa Senhora Aparecida, né? Já está mostrando, o Bolsonaro dizendo que o Lula é a favor do aborto. Já está circulando aí um monte de vídeos onde o Bolsonaro, assume que aconselhou a última ex-esposa dele a abortar o filho Renan, né? Jair Renan, né? E está circulando também um vídeo dele defendendo a pílula do aborto para as pessoas pobres. É sempre contra os pobres, é sempre contra os pobres, né? Inclusive o dinheiro que pode cair na mão de um pobre vai ser sempre contra esse pobre, né? Vamos comprar esse desgraçado para depois ferrar esse desgraçado. É essa a lógica. Então, vamos ainda continuar na rua, meu povo. Não vamos descansar até o último voto ser computado.